Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de pós-jogo de São Paulo e Bahia, partida que foi disputada pelo Campeonato Brasileiro, partida essa em que o São Paulo somou mais 3 pontos na competição. Agora tá lá na parte de cima da tabela, né? Na verdade nunca saiu, deu uma leve caída, mas novamente retornou, tá ali perto do G4 do Campeonato Brasileiro e 3 pontos importantíssimos aí nessa sequência do São Paulo. Gente, friaca, muito frio aqui em São Paulo, mas a única coisa que não tava fria foi o futebol do São Paulo, porque assim, eu quero até a opinião de vocês, tá? Porque eu sei que podem ter pessoas que discordem, mas pra mim hoje o São Paulo fez uma das melhores partidas do ano mesmo, assim, desde que estreou até agora. São Paulo fez uma das melhores partidas em questão de desempenho, em questão de entrega, em questão de tudo, assim, uma das melhores partidas contra o Bahia, que não é um adversário bobo, é um adversário muito bem treinado, não à toa estava na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ali com o mesmo número de pontos do Flamengo, só não estava na liderança devido ao saldo de gols, mas é um time que vem fazendo um bom campeonato, é um time que vem crescendo sob o comando do Rogério Ceni e é um time que não é bobo. Então, assim, é uma grande vitória. É uma vitória maiúscula, porque a gente não enfrentou um adversário fraquinho. Sabe aquele adversário que você enfrenta, você bate e depois você fala, ah, tá bom? Então, a gente não enfrentou um adversário fraquinho. A gente enfrentou um adversário qualificadíssimo e a gente conseguiu desempenhar um bom futebol e construir um bom resultado, né? Que, assim, se o gol do Caleri não é anulado, que assim, milimétrico, né? Impedimento milimétrico, se o gol do Caleri não é anulado, seria uma vitória, assim, expressiva contra um time que não é um time bobo, não é um time qualquer. Se vocês pegarem os últimos resultados, né, se comparar Bahia com Cuiabá, tem uma larga diferença entre os dois times e hoje o São Paulo conseguiu, acho que não só vencer, o São Paulo conseguiu sim impor. Mas vamos lá. Zubeldia mandou a campo praticamente o mesmo time, na verdade eu acho que foi o mesmo time, pela primeira vez desde que ele assumiu o São Paulo, ele repetiu um time. Na verdade eu não sei se ele já repetiu ou não, gente, se ele repetiu, me desculpem, eu realmente não lembro, mas assim, de cabeça, aparentemente é a primeira vez que ele repete um time, que ele coloca os mesmos jogadores pra jogar. E assim, o time, assim, é complicado dizer por quê. No primeiro tempo, o São Paulo começou bem, São Paulo começou pressionando o Bahia, começou indo pra cima, porque obviamente está jogando em casa, a torcida vendeu 40k de ingresso, então assim, você tá jogando em casa, realmente você precisa se impor, você precisa fazer o fator Morumbi pesar ali no momento que você tá disputando o jogo, né? E o São Paulo realmente, ali naquele primeiro momento, o São Paulo se impôs, o São Paulo foi pra cima do Bahia, só que ele chegou um momento, num determinado momento do primeiro tempo, que o Bahia conseguiu neutralizar o São Paulo, né? Conseguiu neutralizar as chegadas do São Paulo e aí ficou equilibradíssimo o jogo, assim. Os dois times estavam ok, não tinha um time que estava melhor. Só que aí logo veio o gol do Caleri, em sequência o gol do Ferreirinha, né? E aí o São Paulo voltou novamente a ter o domínio do jogo ali no primeiro tempo, voltou a ter o domínio, a ter as melhores chances. Claro que, né, obviamente, gente, o Bahia teve as chances ali, como eu falei, o Bahia é um time extremamente ofensivo, extremamente perigoso, sabe? Teve as chances deles e o São Paulo conseguiu ali manter o domínio no primeiro tempo de jogo. Aí no segundo tempo, o São Paulo voltou meio lerdo, meio preguiçoso, aquela postura que a gente já tá acostumado a ver e eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei que o São Paulo vai vencer jogos, vai desempenhar bem quando entender que não é uma seleção. Então, quando o São Paulo se viu perto do perigo, que saiu o gol do Bahia ali, porque 2-0 não é um resultado garantido, principalmente quando você está jogando com uma equipe qualificada. Quando se viu no perigo, o São Paulo já logo se lançou no ataque para tentar fazer gol e conseguiu. Então, assim, não teve muito tempo do Bahia ter aquela reação de empatar e de virar. Não teve esse tempo. Claro que o Bahia teve chance, gente. Teve chance e até no momento que eu tava assistindo o segundo tempo, eu achei que o empate era questão de tempo para acontecer. Porque o Bahia realmente estava chegando mais do que o São Paulo. Tanto que fez o gol, foi um gol ali que o Jandrei, eu não vou colocar a culpa no Jandrei, gente, não, realmente eu não vou colocar a culpa nele, ele fez ali a defesa em primeiro momento, inclusive eu até acho que o Jandrei foi bem hoje, eu acho que a gente tem que ser racional, a gente tem que saber
elogiar, a gente tem que saber criticar no mesmo ponto, criticar e elogiar no mesmo ponto. Hoje, pra mim, o Jandrei fez uma boa partida, ele fez boas defesas, até agora no final do jogo ele fez uma defesa, claro que ele espalmou pro meio da área, espalmou, tinha chance do cara fazer gol? Tinha, mas fazer o quê? Pelo menos ele fez a defesa. No gol do Bahia, pra mim, foi um erro, assim, de marcação gigantesca do time do São Paulo. O time tava muito espaçado naquele momento e o Bahia conseguiu fazer o gol. Então, assim, naquele momento que o São Paulo sentiu o perigo, já logo se lançou ao ataque. E assim, nem teve muito tempo do Bahia, ai meu Deus, eu vou fazer uma graça aqui. Não, porque já logo em seguida veio o gol do Luciano e depois o do Caleri. E aí o São Paulo manteve ali, nos minutos finais de jogo, manteve ali um equilíbrio muito grande. Eu acho que todos os setores hoje se casaram. A defesa, o meio e o ataque. Caleri estava inspiradíssimo, né? Tirou o loiro lá, enfim, estava inspiradíssimo. Luciano fez uma excelente partida. O Ferreirinha, gente, que partida do Ferreirinha. Eu já falei aqui no canal que o Ferreira, para mim, ele é um jogador que ele tem que ter chance. Claro que ele se lesiona muito. Essa questão das lesões dele é um problema seríssimo. Mas ele tem futebol, sabe? Ele com a bola no pé, ele desequilibra muito. E isso foi um problema no São Paulo por muitos anos. O São Paulo não tinha um jogador que desequilibrava a defesa. No gol do Luciano, quem desequilibrou a defesa do Bahia toda foi o Ferreirinha. Porque ele é o jogador de drible. Ele é aquele jogador que, quando você quer um desafogo, quando você quer botar velocidade, você coloca ele. Tanto ele quanto o Eric. Talvez ele um pouco mais do que o Eric. O Eric não tenha talvez a velocidade que ele tem, mas ele tem muito talento. E hoje ele jogou muito bem. Eu acho que talvez o único jogador que eu achei abaixo do São Paulo hoje, especialmente hoje, foi o Lucas. Mas não comprometeu em nada. Do restante, assim, todos jogaram bem. Luciano, Caleri, Alisson, até o Luiz Gustavo. A zaga do São Paulo eu achei muito bem hoje também. Então, assim, hoje num contexto geral, acho que até vai ser um vídeo um pouco mais rápido do que vocês são acostumados a ver aqui. Num contexto geral, o São Paulo jogou muito bem. E é aquilo que eu falei, no meu nível, assim, foi a melhor partida do São Paulo no ano, assim, questão de desempenho mesmo. O São Paulo, eu vinha falando, o São Paulo não precisa só vencer, o São Paulo precisa convencer. Porque naquele tempo que tava invicto com o Zubeldia, que a galera, não sei o que lá, o São Paulo tava vencendo, tava mantendo essa invencibilidade, mas não tava convencendo. Eram vitórias que não convencia, que não enchia os olhos. Hoje foi um futebol, apesar do Zubeldia não estar no banco de reservas, porque ele tava suspenso, né? Ele tomou cartão no jogo contra o Criciúma. Foi um time que convenceu. Além de vencer, o São Paulo convenceu. O São Paulo foi hoje o que eu sempre peço aqui. Que você faça gol e que você não pare de buscar o gol. Claro que no segundo tempo, lá no início, São Paulo morreu, que é justamente aquela questão de você tem 2-0 no placar, você tá jogando em casa, você vai querer administrar. Isso pra mim é um problema seríssimo, seríssimo. Porque se você tá jogando com um adversário que é extremamente qualificado, a chance de você tomar um, tomar dois é muito grande. Gente, 2-0 é um resultado perigosíssimo. Eu já vi, olha o Botafogo ano passado, o Botafogo tava ganhando acho que de 3-0, se não me engano, e tomou a virada. Então, assim, não dá pra você sentar no resultado. Se você tem futebol, você tem que se impor, você tem que ir pra cima. Às vezes eu sinto que o São Paulo tem um pouco de dó de aplicar uma goleada. E não deveria, porque os adversários não têm dó de aplicar goleada. Tem a chance de fazer contra o São Paulo? Vai, faz. Eles fazem. Eles não têm dó. Por que o São Paulo tem que ter dó de adversário? Não tem que ter dó. Se você tem bala na agulha, se você tem futebol pra jogar, vai pra cima. Vai pra cima e tenta fazer 2, 3, 4. E depois que o Bahia fez o gol, o São Paulo foi pra cima e retomou de novo as rédeas do jogo. Fez o gol com o Luciano, que foi, pra mim, foi um puta golaço. Na verdade, gente, os 3 gols do São Paulo hoje, pra mim, foram um puta golaço. O do Caleri, então, um pecado anular aquele gol milimetricamente, que eu nem consegui ver o impedimento. Milimetricamente impedido. Quando que isso vai acabar no futebol? Uma coisa, que vantagem que o cara vai levar? Qual é a vantagem que o Caleri tirou ali naquele lance? Nenhum. Dava tempo da defesa do Bahia. Foi um gol de fora da área, sabia anular um gol desse. Puta golaço. O Caleri jogou muita bola hoje. Muita. Assim, o que o Caleri tava apagado nas últimas partidas, hoje ele, assim, sobrou, sabe? Claro que pra mim o homem da partida hoje foi o Ferreirinha, mas o Caleri, nota 10. É isso, gente. Basicamente, não tem muito o que falar. Eu falei que o vídeo ia ficar curto, mas não ficou. Já tem quase 10 minutos de vídeo. Basicamente é isso.
Pra mim, uma das melhores partidas do São Paulo no ano, 3 pontos merecidíssimos, não que o Bahia não merecesse vencer, mas pelo que praticou, pelo que jogou hoje, o São Paulo mereceu vencer. São 3 pontos assim que deixam uma boa impressão, mas que, novamente, a gente retomar o caminho das vitórias não faça com que o São Paulo se acomode de novo e que entenda novamente que eu vou dizer, não é uma seleção. Se você não correr, se você não se esforçar, se você não ter vontade, você não vai vencer jogos. Esse é o pensamento que eu tenho do São Paulo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo aí com a sua família. A gente tá crescendo cada vez mais aqui no canal, as visualizações subindo cada vez mais. Então, deixa sempre o like aqui. Um beijo para todos vocês que sempre estão comentando aqui e até a próxima. Beijo!